Deus para as nossas vidas. Você crê nisso? Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer no texto durante a ministração da palavra, para a gente ganhar tempo. A gente vai fazendo os apontamentos e vai acompanhando aqui os textos de Daniel capítulo 3. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, mais uma vez, pedimos a Ti a bênção sobre cada um de nós aqui nesta noite. Como é bom estar na Tua casa, Te louvando, Te adorando, Te exaltando, glorificando o Teu nome, em comunhão com os nossos irmãos, celebrando a ceia, Senhor, em unidade. Que tempo maravilhoso que o Senhor nos proporciona, Pai. Nenhum lugar é capaz de nos dar isso. É um privilégio para nós. E agora nós pedimos, Deus, toma nossa mente, nosso coração, nossa atenção, Deus, que nada e ninguém venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, exclusivamente, diretamente, a Tua palavra. Ilumine o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, Senhor, a partir da Sua palavra, que é poderosa para cada um de nós. Sei que os Teus filhos sairão daqui com algo poderoso do Senhor para cada um de nós aqui. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então aqui nós estamos diante do livro de Daniel. Daniel nos apresenta aqui nesse livro a fé dos servos de Deus, que foram constantemente testado, uma fé testada a todo tempo, na verdade, em verdadeiras provas de fogo. O tema da mensagem nesta noite é prova de fogo. E Daniel foi o cara que ficou cativo ali de Nabucodonosor, sendo deportado ali de Jerusalém, ali do reino do sul de Judá, para a Babilônia. Daniel serviu corte, juntamente com os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam, então, agora cativos ali, em uma terra estrangeira e hostil, por quase 70 anos. Mas isto não comprometeu a fé desses homens do Senhor. Juntamente ali com seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, sempre após uma vitória, os babilônicos, eles levavam cativos ali os homens mais sábios, os mais talentosos, e também levavam as mulheres mais belas. E Daniel e seus amigos estavam nesse grupo que foi levado pelo Nabucodonosor. No capítulo 1, eles passaram pela prova da aculturação. Você vai ver isso no capítulo 1. Eles foram enviados contra a sua vontade ali para a Babilônia, para serem treinados na universidade de lá, na cultura daquele lugar, daquela nação. E o teste era se eles decidiriam não se contaminar e preservar a sua integridade, a integridade da fé, mesmo em um ambiente totalmente hostil. E no capítulo 2, o teste foi da oração, onde pela fé puderam receber a revelação do sonho do rei e a sua interpretação. Se o Senhor não revelasse, com certeza, Daniel e esses 3 jovens, eles seriam mortos, todos os membros ali,
dessa universidade seriam mortos. Mas veja aqui agora, diante desse capítulo 3, o que nós vamos conversar e tirar aqui alguns apontamentos para o nosso coração, eles passaram sobre o teste da fé, o teste de resistir à fornalha. Era uma fé que pudesse resistir uma prova de fogo, um pacto de vida ou morte com o Senhor, que eles fizeram. E esse teste que nós vamos ler aqui no capítulo 3 vai nos ensinar claramente a verdadeira fé, que é um compromisso, e precisa ser um compromisso radical, um compromisso com o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, que jamais nós podemos abrir mão dessa fé, jamais, um compromisso com Deus Altíssimo. Diante dessa história, então, eu gostaria aqui de ressaltar aqui as provas que essa fornalha representou na vida desses jovens aqui. Literalmente, uma prova de fogo, um teste. Talvez você esteja passando por uma prova, por um teste. Ou então, se você não está vivendo ainda uma prova, um teste, não está passando ainda por isso, mas com certeza, no seu caminhar, na sua vida, você sempre será testado. A sua fé sempre será testada. E a fé será essa ferramenta adequada para essas provas, para que você seja tremendamente aprovado. Irmãos, cada processo, cada fase que nós atravessamos, a nossa fé, ela precisa dizer algo nesse processo ao Senhor. Ela precisa dizer: Deus, eu estou pronto. Deus, eu estou pronto. A minha fé, Deus, ela é forte. E eu estou feliz porque sei em quem tenho crido. E que em breve eu receberei o que o Senhor me prometeu, se eu continuar firme, em fé, firmado em Ti, nos seus preceitos, nos seus fundamentos, e com certeza nós seremos aprovados. Amém? Você deseja isso? Ser aprovado nos testes? Que provas são essas? Que provas foram essas? Nós vamos ver aqui, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro aqui, de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. E por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todas as espécies de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Veja aqui, irmãos, a primeira prova tem a ver como reagimos quando pessoas que têm autoridade sobre nós invadem os nossos valores da fé.
a prova da autoridade imposta sobre nós. Aqui nós vemos o rei Nabucodonosor, no auge do seu poder, como o imperador do mundo, pessoa que tinha direito de decidir sobre a vida ou a morte das pessoas ali e das nações. Então ele decide construir um ídolo magnífico, esplendoroso, grandioso. Era um ídolo de ouro. Veja, com 27 metros de altura, por 2,70 de largura, diz aqui a palavra do Senhor. Quanto custaria este ídolo? Desse tamanho, com ouro puro. E ele representava então a glória ali do rei Nabucodonosor e da Babilônia. O propósito era então desenvolver através da adoração a este ídolo um elo de união dos povos ali, que estavam debaixo desse domínio da Babilônia. Alguns vão dizer que este ídolo seria então uma reprodução da própria imagem ali do rei. E portanto, curvar-se diante dessa estátua era uma confissão de lealdade, de patriotismo incondicional. Mas veja aqui, meu querido irmão, que de repente uma questão social e política tornava-se uma questão de fé. Há pessoas que imaginam que é possível separar o secular do espiritual como se fosse dois mundos paralelos. Mas a história e a própria Bíblia aqui vão nos mostrar que não existe, não, dois mundos paralelos. Nós vivemos em um único mundo que se entrelaça ali em cada decisão que venhamos a tomar. Que os nossos valores é que vão determinar as nossas ações. Você entende isso? São os nossos valores, a todo tempo, a todo momento, em todo lugar, é que vão determinar as nossas ações. Então é preciso eu e você entender que nesse contexto, que os deuses e a religião era a expressão ali da cultura e identidade de um povo. Então não professar ali aquele império, aquele ídolo, era uma traição. E até hoje há um forte paralelo nessas coisas. Você já deve ter percebido isso. Sim ou não? A Bíblia nos ensina que essas encruzilhadas, meus irmãos, ou as provas de fogo, as fornalhas da aflição, que elas produzem, tem a ver com uma força. E essa força, acredite, ela é uma força espiritual do mal, que é chamada pela palavra de Deus de espírito do anticristo. Veja que diz 1 João capítulo 2, verso 18, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Outra versão vai dizer, muitos se têm feitos anticristos. Quem são? Quem são? Falsos mestres, sábios, intelectuais, as mentes brilhantes desse século, sabe? Uns até dizem que são cristãos, alguns são cientistas, enfim. Eu acredito que os anticristos são sistemas, fundamentos colocados na sociedade que vai contra, que se opõe ao caráter de Deus e à sua soberania. Então, o apóstolo Paulo vai dizer em sua carta, ali aos Tessalônicos, 2 Tessalonicenses 2,4, que este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Irmãos, é preciso discernir
as batalhas que nós estamos enfrentando neste tempo. É preciso discernir essas batalhas. E a Bíblia sempre nos dará isso. As percepções e as diretrizes, os fundamentos para cada batalha que nós venhamos enfrentar diante do mundo que nós vivemos, diante da sociedade. Entenda que são questões, irmãos, fundamentais, são fundamentos, literalmente, questões fundamentais. Como podemos dar respostas espirituais para os problemas sociais deste mundo e os dilemas sociológicos? Como podemos, então, edificar a igreja nesse tempo e proteger a sociedade do caminho que nós vamos vendo que são caminhos tenebrosos? Você entende isso? Vemos hoje uma cultura muito banalizada. Por isso que o salmista diz no capítulo 11, verso 3, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Você entende isso, meu irmão? Você entende a batalha? A batalha é de altares, da conquista de altares. As forças do mal que indivíduos têm se aliado ao longo da história, sendo hostis a tudo o que Cristo representa. Então entenda que esses anticristos vieram em todas as gerações, e eles vão continuar a existir conforme a sua maldade, porque são espíritos que influenciam o mundo. Ordenada por quem? Pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Satanás. Que ele não é onipresente, onisciente, onipotente como Deus, não é. Mas ele tem os seus anjos do mal, que são enviados a estar em lugares, ambientes, lugares onde decisões precisam ser tomadas. E acredite, elas vão influenciar a sua vida, a sua família, e vão colocar em xeque a sua fé, em quem você tem crido, qual o seu fundamento, qual a sua regra, quais são os seus valores. Você entende isso, meu irmão? Por isso que a Bíblia vai nos dizer aqui em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Irmãos, isso não é natural. Não é. É sobrenatural. É sobrenatural. Outra versão vai dizer, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Aonde? Nas regiões celestiais. Você precisa entender um negócio aqui, eu não quero me aprofundar nisso, depois eu posso entrar num avião que tende a cair aqui, não quero que aconteça isso. Mas você precisa entender onde estão as batalhas espirituais da nossa vida, nas regiões celestiais. Nós estamos aqui, a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. Os céus, nós vivemos no primeiro céu aqui. Nesse mundo que nós vivemos é o primeiro céu. O segundo céu é onde acontecem as batalhas espirituais, as regiões, onde estão as forças demoníacas, anjos e demônios, lutando batalhas. Mas por causa de Jesus Cristo na cruz, nós não estamos somente no primeiro céu aqui, desfrutando um pouco do céu aqui na terra, mas nós já estamos com Jesus Cristo no terceiro céu, assentado à direita do Pai.
Se você já fez essa decisão, entregou sua vida para Jesus, acredite, você já está lá. Por isso que a Bíblia vai dizer, você deve ter visto essa expressão já, que o diabo e seus anjos, os principados e potestades já estão debaixo dos nossos pés, porque você está sentado no terceiro céu, em cima do segundo céu, em vitória com Cristo Jesus. Você entende isso? Principados no grego aqui é arquerra, ou axé, que significa espíritos governantes, magistrados, poderes, começo. Entenda isso. E começo aqui se refere a tempo e às ordens das coisas. Por isso, preste atenção, se o intento maligno não é causar desordem nas coisas, recebendo ordens diretamente de quem? De Satanás, dominando e operando nesses lugares, nos lugares celestiais. São chamados por Daniel de príncipes, você vai ver lá no capítulo 10, a partir do verso 13. São poderes que se opõem à igreja. Os valores fundamentais da igreja, os valores em que nós cremos como regra e fé, se opõem à igreja, se opõem a Cristo. Então veja que principados têm o significado de origem, começo, começos. Veja em Filipenses 4,15 que diz, um pouco mais à frente, veja aí, como vocês sabem, Filipenses, nos primeiros dias do Evangelho, diz. Outra versão vai dizer, no início da pregação. Veja, mas o que você tem a ver com isso? O que tem a ver esse texto aqui? Na tradução grega, início e principado é a mesma palavra, que significa origem. Não vem da palavra, é a palavra origem aqui, original do grego. Agora, o que esse principado chamado origem faz? Ele revê a ideia. Ele revê a ideia. Ele quer rever a origem das coisas, querendo trazer o quê? O caos, a desordem, a destruição. Por exemplo, esse principado, essa chamado origem, ele revê a ideia de onde você veio e quem você é. Você sabe da ideia da revolução, por exemplo. Ele quer redefinir a origem de que você não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Veja, irmãos, esse principado, ele quer criar um novo começo, uma nova pregação, uma nova doutrina, dizendo que você, então, a partir dessa ideia, que você é uma ameba, que você veio do macaco, que você não é filho de Deus. Ele quer recontar a história dizendo que você não é filho de Deus. Irmãos, preste atenção, não é pela ciência, não é. Mas o diabo não quer que você seja filho de Deus. Então ele começa a pregar um evangelho diferente, fundamentar outras coisas. São resistências para o Evangelho. Por isso que daqui para frente nós vamos ver muito mais evidente isso. Talvez você já tenha percebido isso, né? A resistência por aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Veja, essa origem está por trás do aborto. Porque ele está querendo recontar a história de quando a vida começa. Ele diz, não é humano. Não, na primeira semana não é humano. Não é no primeiro mês humano. É outra coisa, mas não é humano.
Não é humano no terceiro mês. Então ele convence pessoas inteligentes que isso faz todo sentido. Você já se perguntou por que pessoas tão super inteligentes faz coisas tão ridículas? Porque não são, as batalhas são espirituais. Não é contra carne e sangue. Não dá para argumentar com essas pessoas, porque não é um assunto humano. É um assunto espiritual. E aqueles que são da carne não vão discernir as coisas espirituais. Você entende isso, irmão? Estão aqui comigo? Fala para o seu irmão, não dorme não, meu irmão, aguenta mais um pouquinho. Eu quero dizer uma coisa aqui, meu irmão, espero que não te ofenda, não ofenda ninguém aqui. Esse principado, origem, está por trás da ideologia de gênero. Ele diz, você não nasceu homem, mas devia ter nascido uma mulher. Ou vice-versa. Embora contra a genética, contra a sua biologia, contra a sua fisiologia. Sabe, irmãos, faz sentido para você isso? Então vêm os cientistas, pessoas da Suprema Corte, mentes brilhantes, vêm com conclusões ridículas. Mas não se trata do intelecto. Se trata das coisas espirituais. Principados, potestade, que faz de coisas irracionais parecerem racionais. Agora tudo é normal. Agora tudo é normal. E veja que as pessoas racionais hoje são tratadas como loucos. Aqueles que dizem, não é um bebê, não é um feto, na verdade, é um bebê, é uma criatura. Aqueles que dizem, não, Deus concebeu, a primeiro momento, ali, aquele embriãozinho ali. Ele é um ser amado, e ele já tem uma história dada por Deus para nascer e viver. Mas essas pessoas que professam isso, são as loucas dessa vida. Você entende agora sobre esses espíritos influenciadores, o anticristo que quer recontar a história, recontar a origem, e isso, meus irmãos, é pregar o evangelho diferente. É por isso que a palavra de Deus aqui nos ensina a resistirmos com as armas espirituais que Deus dá a mim e para você, a partir da nossa fé. Nunca foi tão importante, tão precioso, nós colocarmos a nossa fé em prática nos tempos que nós estamos vivendo. E para resistirmos, combater os espíritos influenciadores que vêm contra nós, contra a nossa família, contra a sociedade. É preciso nós buscarmos essas armas espirituais em Deus, que você vai encontrar lá em Efésios capítulo 6. Leia Efésios, irmãos, pega como uma tarefa para essa semana. Efésios, são 6 capítulos, mas especificamente sobre o que nós estamos falando no 6º capítulo, você vai entender. Nós precisamos prosseguir aqui. Então você precisa entender que o propósito dessa batalha espiritual do mal é fazer com que a nossa fé seja apenas mais um aspecto da cultura, ou mesmo algo que só possa ser vivido, veja bem, na privacidade. Ei, você pode ter a sua fé, mas fique ali no cantinho. Quando não, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Mas não dá pitaco aqui. Não é assim, irmãos? Hã?
nós precisamos ter influência sim, nas áreas sociais, econômicas e relacionais, com os fundamentos que nós temos do nosso Deus. Amém? Acredite, essa sua convicção de valores e prática há de ser vista por Deus como expressão viva da nossa fé. É isso que, até que as manifestações de Deus derrubem toda injustiça, por meio da sua, da minha, da nossa fé. Entenda que lutar com Deus, irmãos, nesse tempo, lutar com Deus e a favor dos seus valores, por vezes será sinônimo de derrota. Você vai se sentir em lugares como um derrotado, mas a aparente derrota com o Senhor é sim a manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. Você vai ver isso agora revelado na palavra do Senhor aqui, sobre a vida desses 3 jovens que não se curvaram diante de um sistema, de um governo anticristo, de uma oposição a Deus. Então você, meu irmão, não tenha medo de ser radical. Amém? Diga aí para o seu irmão, não tenha medo de ser radical. Diga a ele, não abra mão dos seus valores, não abra mão de Deus por nada. Nada vai recompensar. Porque o que está aguardado para cada um de nós é a coroa da vida eterna como prêmio da nossa fé. Amém? A outra prova tem a ver com as acusações da elite do conhecimento. Veja bem o que nós estamos falando. As acusações das elites do conhecimento. O verso 8, acompanhe comigo. Nesse momento, alguns astrólogos. Veja, os intelectuais aqui. Não que a astrologia aqui seja um mal, ok? Mas aqui está se referindo àqueles homens que tinham influência, porque eram homens sábios. Se aproximaram e denunciaram os judeus ali, denunciaram os homens de Deus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenado que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo que não prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns aqui, judeus, que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Veja, é interessante aqui perceber que há uma denúncia aqui sobre os 3 jovens, que não se ajoelharam ali diante da estátua de ouro. Veio de quem? Dos sábios, dos astrólogos. E eles representavam então o quê? A elite dos detentores do conhecimento dos seus dias. Está te lembrando de alguém aí, irmão? Eles eram os professores das universidades, onde esses jovens tinham sido treinados. Os representantes da ciência daquele tempo denunciavam, na verdade, a fé ali. Denunciavam a fé que era forte, o suficiente para resistir. Repita comigo, fé para resistir. Resistir à lei ali, resistir à cultura, resistir à nacionalidade. Veja, como se esta fé fosse, então, agora para eles uma expressão de intolerância religiosa. Você já deve ter escutado isso. Porque a estátua ali era para quê? Para unificar. Era um ponto para unificar todas as religiões. Você já ouviu falar assim, que todos os caminhos levam a Deus?
Já viu essa expressão, né? Não, todas as religiões. Fala de Deus. Ah, então vai levar a Deus. Mas o que eles não compreendiam era que a verdade, intolerância vinham deles. Porque, irmãos, o direito mais universal que existe é a liberdade dada por Deus a cada ser humano para adorá-lo, para servi-lo. Ou não? Sim ou não? Acredito que não tem ninguém aqui por obrigação, não é verdade? Ninguém veio para cá para adorar a Deus de forma obrigatória. Mas, na verdade, sempre essa elite intelectual terá problemas em relacionar com a sua fé. Que vai além da razão, meu irmão, vai além da razão mesmo. Que crê, uma fé que crê em um Deus todo-poderoso, que é capaz de, com o seu poder, se relacionar com o ser humano, um Deus e um povo que não pode ser controlado por um razoável proposto, mas que se coloca como absoluto dos absolutos. É uma fé que vai além da aculturação, uma fé em um Deus assim, nos leva a ter um compromisso, de ter valores, fundamentos que sejam as maiores, muito maiores, que os valores deste mundo, com a cultura de um povo. Os valores desse Deus, na verdade, se sobrepõem. Valores do Deus que nós cremos, meus irmãos, se sobrepõem todo e qualquer costume injusto ou opressor. Hoje em dia há uma luta muito grande dos missionários brasileiros ali pregando o evangelho em terras indígenas, cujos aquela pagelança ali acusam um ser, um menino, uma criança de não ter alma, então eles enterram as crianças vivas ali em suas aldeias. E os missionários que estão ali lutando contra essa cultura de uma origem de principados e potestades, eles vão para o mesmo caminho quando são pegos ali, querendo trazer a verdade, os verdadeiros fundamentos e valores do ser humano. A cultura não é Deus, e nem pode estar acima dos valores mais elementares como a vida humana. Por isso que a sua fé vai além da pressão social, ela precisa ir além. Toda a pressão social exercida sobre esses homens aqui de Deus, esses jovens judeus, que não queriam ali comer a comida daquele povo, sacrificado ali àqueles ídolos, e eles não aceitavam ser amoldados, porque os seus valores e a sua fé estavam acima de tudo e de todos. Irmãos, as pressões sociais são muito grandes hoje em dia. E cada vez mais pessoas assim, que professam a sua fé, firmes nos seus valores em Deus, elas não podem mais ser suportadas. Aí precisam ser segregadas. E acredite, alguns já foram até, por causa desses valores e fundamentos do Senhor, por causa da sua fé, já foram exterminados. Mas eles nunca vão suportar uma fé que vai além da vida. Quem pode, na verdade, irmão, deter pessoas como eu e você, que estão dispostos a morrer e não abrir mão da nossa fé? Quem pode? Apocalipse, João escreve ali no último livro da Bíblia, no capítulo 2, no verso 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Talvez seja um grande chamamento para nós nesse tempo. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguições, que é resistências,
durante 10 dias. Mas diz a palavra, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia! A única maneira de vencer, meu irmão, é um compromisso inalienável com o Senhor. Pois a luta deles não mais será conosco, mas com Deus. Um Deus vivo, a quem eles estão perseguindo. Você entende isso? Então a outra prova tem a ver com a prova da busca da retratação. Prova de busca de retratação. Veja o verso 13 agora, me acompanhe continuando esse texto. Furioso então, o rei ali, Nabucodonosor, mandou chamar quem? Os jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês se dispuseram a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá então livrá-los das minhas mãos. Veja aqui essa prova, né, da retratação, ó. E é sempre assim conosco, não é verdade? Bom, é isso mesmo que você está querendo professar, mas espera aí. Vamos fazer desse jeito, não é bem assim não. Vão oferecendo para nós pratos bonitos, coisas que aparentemente são lucrativas, enfim. É interessante notar aqui que essa acusação feita a esses 3 jovens provocou aqui uma fúria ali naquele rei. A transgressão ali do edito ali já colocado, imposto, um edito real significava uma desobediência, então, civil que não poderia mais ser tolerada. Uma traição no corpo dos seus ministros de Estado, uma traição à identidade cultural, uma traição ao plano de unificação do império, uma traição ao poder que emana de quem aqui? Do imperador. E é interessante notar que as pessoas se esquecem que toda forma de poder, autoridade emana de Deus. E quando nós esquecemos disso, imaginamos que o poder emana da nossa própria autoridade, então entramos em resistência, em oposição a Deus, mudamos de lado. Irmão, fique firme, não muda de lado. Diga para o seu irmão, não muda de lado. Não troque o lado por nada. Sabe por quê? Esse é o espírito do anticristo, a oposição a Deus. Mas apesar aqui da fúria e da gravidade aqui do delito, o rei propõe uma retratação. Ainda que esse edito real fosse o quê? A morte. Queimado vivo na fornalha. Então o rei propõe aqueles jovens a se retratarem. Era um banquete oferecido ali, diante da estátua de ouro. Por quê? Porque toda forma de perseguição nada mais é do que uma tentativa de quebrar a nossa fé, de transformar ela mais maleável, sabe? Menos radical. Você não precisa ser tão radical, ser controlada. Irmãos, é destruindo os nossos valores, e a posição do nosso Senhor em nossas mentes, em nossas atitudes, que o inimigo nos afasta desse verdadeiro compromisso com Deus, com Ele, os seus valores, seus fundamentos.
Irmãos, é quando nós negamos a Jesus, lembram de Pedro? E a nossa consciência nos lembrará disso, assim como foi com Pedro. E precisaremos, com certeza, ser restaurados, como Pedro foi, Mas quando isso passa a ser uma rotina, isso que é a grande questão, nós começamos a banalizar a nossa fé, e começamos então a entrarmos na apostasia. Por isso a resposta de fé, minha e sua, precisa ser categórica, firme, inegociável. Veja o que diz o verso 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas também, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. É incrível aqui, irmãos, a resposta da fé desses homens. Eu creio que o meu Deus é poderoso para enfrentar o homem mais poderoso da face dessa terra. Reinos passaram e virão, mas como o reino do nosso Deus vivo nunca existirá. Só um reino que prevalece. O seu poder não pode ser comparado com o poder daquele que tudo criou a partir da sua palavra. Nenhum poder, nenhum reino. Mas interessante que o jovem fala aqui, mesmo que ele não queira nos livrar, nós continuaremos a servi-lo e adorá-lo até a morte. Veja que Mateus escreve ali, no capítulo 10, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, quando nós temos a verdadeira dimensão de quem é Deus e a grandeza do seu reino eterno, nós percebemos que a verdadeira sabedoria, então, é a partir do temor do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Tema a Deus. Temer a homens é verdadeira tolice. João escreveu isso. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Você entende isso, irmãos? Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas crê naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Que trevas são essas? Espirituais. Nas regiões celestiais. Veja, esses jovens aqui amaram mais a glória de Deus em suas vidas. Por isso que Deus se revelou publicamente ali a sua glória a favor deles. E a pergunta que Deus faz aos nossos corações, a mim e você nessa noite: quem você teme? Quem você teme? Que glória você procura? Quem de fato é a autoridade sobre a sua vida, sobre você? Até onde você vai com a sua fé? Até onde você pode ir com a sua fé? Pergunta para o seu irmão aí do seu lado: até onde a sua fé pode ir? Até onde você vai com a fé que você professa? Que você professou hoje através dos louvores, adoração, até onde ela vai?
Por isso que eu vou finalizando aqui essa palavra com o quarto tema aqui, tópico, a prova chama o milagre da fé. Veja o verso 19, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Veja, as coisas começaram a mudar. Deus deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. E a ordem do rei era tão urgente, e a fornalha estava tão quente, que as chamas aqui mataram os soldados que levaram esses homens ali para ser queimados, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. É interessante, irmãos, que antes do milagre, a fúria aqui se multiplicou. Eu quero dizer para você que você está vivendo um tempo de prova. Você está sendo provado, testado. Uma prova de fogo. Está difícil, é grande, mas acredite. Tem um milagre esperando por você. Está passando por prova, por teste, é porque o milagre está chegando. O milagre está chegando. O rei mandou aqui aquecer a fornalha 7 vezes mais que o usual. É interessante aqui que o número 7, era como se o inimigo estivesse afirmando que nem Deus pode impedir o que eu vou fazer agora com esses homens que não se dobram diante de mim. Nem Deus pode. Você é de se lembrar do Titanic. A famosa frase, nem Deus pode afundar este navio. Pobre homens imortais. E veja quem estava dentro dos navios. Naquele tempo. A elite. Os intelectuais. Os poderosos. As mentes brilhantes, os que influenciavam muitos. Você entende isso? Aqui, irmão, foi algo tão fora do normal que os soldados que levaram esses jovens os lançaram na fornalha, morreram ali, aqueles soldados ali. E eu creio que Deus já estava ali ministrando o temor do Senhor no coração daqueles que assistiam a cena. Mas o incrível foi que eles foram lançados na fornalha, esses jovens. E antes do milagre, ali eu posso imaginar o sentimento daqueles homens de Deus. Eu creio que Deus, talvez eles disseram: Deus, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor se esqueceu de nós. Irmãos, por vezes as nossas provas, nossas lutas são tão grandes, que vem essas dúvidas dentro do nosso coração, na nossa mente. Deus, o Senhor esqueceu de mim? Ainda que eles tiveram e fizeram ali a sua profissão de fé, ainda que continuasse sendo verdade, que não se retratariam, não, eles já estavam convictos, e eles não se retrataram ali, e certamente eles esperavam algo do tipo de um livramento ali da fornalha, da parte de Deus. Deus não ia permitir que eles entrassem naquela fornalha. Mas veja, irmãos, nem sempre Deus nos poupa das fornalhas, das provas de fogo, de aflição que nós tenhamos que passar. Nem sempre Deus vai nos livrar, nos poupar. Apesar de Ele permitir essas provas, esses testes, essas provas de fogo, Ele nunca vai nos deixar sozinho. E mesmo que seja para não nos livrar
daquela situação, daquela causa, Ele sempre estará conosco, mediante a nossa fé. E foi exatamente isso que aconteceu. O quarto elemento, descrito aqui como o Filho dos deuses, o anjo do Senhor já estava ali com eles. Já estava ali, antes mesmo deles serem amarrados. Aliás, eles foram amarrados, a Bíblia diz, com os homens mais fortes ali amarrados. Mas diante da presença do quarto elemento ali, do anjo do Senhor, agora eles estavam livres. Agora, diante da fornalha, eles caminhavam entre as chamas. E eu creio que como criança, eles já estavam ali desfrutando daquele milagre. Eles já estavam saltando sobre aquelas labaredas mais altas, pois eles não podiam jamais ser afetados pelas chamas daquele fogo. Por isso que para mim agora faz todo sentido aquele louvor que a gente ouve, passando pela prova, dando glória a Deus. Você já deve ter ouvido isso, faz todo sentido aqui. Agora eu passo pela prova, dando glória a Deus. Aqueles homens com certeza estavam clamando. Aí o propósito da fornalha e do milagre começaram a ser demonstrado, irmão, porque toda prova, todo teste, todo momento de provação, meu irmão, ali, é por causa de um propósito. Deus tem um propósito com tudo isso. Deus tem um propósito, você precisa entender isso. A glória de Deus, ela vai ser revelada através disso. O orgulho humano, ali naquele momento, começou a ser quebrado. E aqueles homens já estavam quebrantados. E agora um profundo temor ao Senhor do Senhor estava sendo derramado sobre aqueles homens, sobre aquele rei. E a Bíblia vai dizer que depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens derramados, desamarrados, ilesos. Agora aqueles homens estão passando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Era Jesus ali, meu irmão. Era a presença daquele que morreu na cruz para nos salvar, que vive e reina para sempre, o Senhor dos senhores. O anjo do Senhor estava ali. O milagre era sim um sinal de Deus. E eu creio, irmãos, que Deus enviará sinais do seu milagre na sua provação. A partir de hoje, você vai começar a perceber sinais, apontamentos, discernimentos, porque Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, diz a palavra, por meio de maravilhas, diversos milagres e dom do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade, diz Hebreus 2:4. O propósito de um milagre, meu irmão, é a glória de Deus e a confirmação da sua mensagem aos homens. E foi exatamente isso que aconteceu. O verso 16 vai dizer que Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, todos ali, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e viram, comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles.
nem um só fio do cabelo, veja, nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Então disse Nabucodonosor, aí o rei se prostra, se rende, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferiram abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar outro Deus, diz a palavra, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso decreto que todo homem de qualquer povo, aí as coisas mudam, aí a coisa muda, aí muda o decreto. Por isso que eu creio que Deus, Ele vem de uma forma tão poderosa, que Ele muda com o seu poder aquela situação, da água para o vinho, do caos para a bonança. Qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, será despedaçado, e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Irmãos, é incrível a descrição do milagre de Deus na vida desses homens, que não abriram mão, que manteram a sua fé. Eles não somente estavam vivos e livres das suas amarras, mas os pelos do corpo dele não se queimaram. Irmãos, quando nós somos queimados ali, aproximamos de um fogo forte. Talvez você tenha presenciado uma situação dessa. A primeira coisa que queima são os cabelos, não é verdade? Os cabelos são fáceis, sobrancelha. A Bíblia vai dizer que eles não se queimaram. Aqueles homens, os guardas, sim, morreram quando chegaram ali, mas aqueles homens não. Os homens de Deus nem cheirava fumaça, diz a palavra de Deus, nem defumado eles ficaram, porque só Deus é capaz de fazer um milagre acontecer. E eu declaro em nome de Jesus um milagre sobre a sua prova, sobre a sua luta. Mantenha a sua fé firmada nesse Deus que muda situações. Impérios se dobram diante da palavra dita pela sua boca. O poder está na sua palavra, porque você tem Deus dentro de você. O Deus Altíssimo está dentro da sua vida, do seu coração. Essa sua fé que vai gerar o milagre. Comece a declarar isso, e as barreiras, as provas vão passar, coisas vão cair, e o milagre vai acontecer, porque a prova da fornalha chama um milagre, para o propósito muito maiores do que podemos pensar, imaginar. É um império aqui, irmãos, que nós estamos vendo. É um império, o império mais poderoso daquele tempo, se rendendo diante de Deus Todo-Poderoso. E eu declaro uma família aos pés do Senhor em nossa cidade. Eu declaro famílias se rendendo ao Senhor. Eu declaro uma sociedade que se rende ao Senhor. Nós vamos ver. Fique de pé, por favor.